Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô passando aqui para fazer uma coisa um pouco diferente do tradicional, né? Porque hoje é comemorado oficialmente o Dia do Teatro e eu queria falar um pouquinho, tentar falar de uma forma brevemente sobre um pouquinho da minha relação, né, mais especificamente com o teatro, né? Porque quando a gente fala de artes cênicas é muito amplo, tem teatro, tem televisão, tem cinema. Mas como hoje é o dia do teatro, então eu vou falar especificamente sobre teatro, né? Eu comecei no teatro muito novo ainda, comecei com 12 anos, mas eram só peças de escola mesmo, coisas mais simples. Depois, quando eu comecei a fazer alguns cursos livres, né, que foi começando a aparecer a oportunidade de fazer peças e apresentar em espetáculos mesmo, eu acho que teatro mesmo, assim, para um grande público, eu apresentei 5 peças. Eu acho que foram 5 peças, eu vou tentar lembrar ao longo do vídeo. Mas eu acho que fazer teatro, assim, eu definiria como uma coisa libertadora, né? Porque no teatro, a partir do momento ali em que você entra no personagem, você começa a viver todas aquelas situações, né? E eu acho que é muito um exercício de empatia. Eu acho que o legal dessa profissão, né, do teatro, do cinema, da televisão, mas mais especificamente do teatro, é que você tem essa oportunidade, né, de você ser várias coisas ao mesmo tempo. Então, num dia você é médico, no outro dia você é advogado, no outro dia você é cozinheiro. Você tem essa liberdade, sabe, de experimentar várias personas. E eu acho que é muito libertador, né, fazer teatro. Não é uma terapia, mas é uma coisa terapêutica. Então eu me sinto muito feliz por estar dentro desse meio, dessa área, por ter a oportunidade de ter todas essas experiências, né? Foram poucas, mas se Deus quiser vão vir mais, né? Que seja o mais rápido possível. Mas eu vou tentar lembrar agora de algumas peças que eu fiz em teatro mesmo, né? Se eu não me engano, a minha primeira foi em 2012, que eu apresentei no teatro lá de Suzano, no Dr. Armando de Ré, e era Ouvir Estrelas, né? Foi uma peça que a gente apresentou pela escola que eu estudava na época, e foi um desafio, assim, foram acho que 5, 6, 7 meses de preparação, workshops. A peça tinha a temática da cultura russa, né? Então a gente teve workshop de dança russa, a gente aprendeu um pouco dos costumes também. Eu acho que o workshop, quando a gente vai fazer um tipo de trabalho, é muito legal porque você tem a oportunidade de se imbuir com mais recheio, digamos assim, né? De entender todo o universo ali daquele personagem. A gente fez laboratório. É um processo bem interessante, assim, porque você mergulha mesmo de cabeça. Você tem que se aprofundar, estudar o personagem, estudar como que é a característica dele, para que quando você passar isso para o público, né, você consiga passar com a maior realidade possível. Então, acho que Ouvir Estrelas me proporcionou muito isso, né? E eu tive o desafio de interpretar, eram 4 dias de peça, era o mesmo elenco, mas o elenco trocava de personagem a cada dia. E eu tive a oportunidade, dentro desses 4 dias, de interpretar 5 personagens totalmente diferentes, assim, um do outro. Só um que não tinha fala, os outros tinham fala, né? E era praticamente um livro, assim, que a gente tinha que decorar, né? Mas foi desafiador, mas foi legal. Foi onde eu fiz meu primeiro vilão, né? Eu sempre tenho ainda muita dificuldade para fazer vilão, porque é totalmente diferente do meu jeito de ser, mas desafios são legais também, né? Depois eu apresentei A Seca no Sertão, em 2015. Era uma peça, não é uma peça tão conhecida, mas eu apresentei por um outro curso que eu fazia também na casa do adolescente. Era uma peça que retratava o dia a dia do pessoal do sertão. Eu interpretei o Zeferino, que era um dono de casa, né, trabalhador, que trabalhava na roça, não tinha tantas condições, né, de dar sustento para a família, de dar alimento, de dar essas coisas. Eles viviam ali numa situação muito precária, né? E foi uma peça legal de se fazer porque a gente estava tratando uma realidade, né? Que é o dia a dia das pessoas do sertão que vivem ali no meio da seca. Foi bem interessante também. No mesmo ano fiz o Mistério de Fiorinha, que eu tenho um carinho grande assim por essa peça, um apreço muito grande.
Fiz 2 personagens, que eram o bode encantado da feiurinha e o pai da feiurinha. Era uma aparição muito rápida, mas foi muito legal também. E eu lembro que a gente cativou várias pessoas, assim, adultos, crianças. Eu lembro que tinham as princesas que faziam parte do núcleo principal. E eu falei, o pessoal nem vai dar tanta atenção principalmente pro bode, né? Só vou entrar ali em cena para fazer o bode, para imitar o som do bode. E o bode fez mais sucesso ainda do que as princesas, né? Claro que as princesas fizeram sucesso também, mas tinha muitas crianças, principalmente, que queriam tirar foto com o bode no final da peça, adolescentes também, adultos, que gostaram. Foi um trabalho bem legal de se fazer assim, me trouxe... Eu tenho recordações muito boas, assim, dessa época, de todo o processo de ensaio também. A gente levou uns 6, 7 meses também, que é geralmente no teatro, geralmente é o tempo que a gente tem de ensaio é um pouco maior, né? Cinema, televisão, geralmente é um pouco mais curto. Nunca fiz televisão, só tive experiência em cinema, mas pelo que eu sei é um tempo menor, um tempo mais curto. E a gente, no teatro, a gente tem essa liberdade de ficar ali um tempão, experimentando, né? Ensaiando, tendo aquela troca com as pessoas. Eu acho que é muito importante, né? Eu acho que agora, nesse período de pandemia, a gente está sofrendo muito com isso, sofrendo entre aspas, né? Com essa coisa do distanciamento, que você não pode ter o contato. Teatro é isso, né? É o mais puro contato, é o olho no olho, você tá ali com seu parceiro, você abraçar para trocar as energias, isso tá fazendo muita falta, né? E no Mistério de Feirinha eu costumava dizer, pensar assim, que a gente era tipo uma trupe de comédia dell'arte, sabe? Porque todo mundo tinha um traço meio que infantil e meio era uma peça infantil, né? Todo mundo tinha um traço meio que de personagem de circo, de uma certa forma, né? Então tinha o Bobo da Corte, que era o Caio Lacaio, tinha um escritor que estava ali naquele mundo de fantasia, era responsável por escrever a história das princesas, e aí as princesas apareciam no meio da peça, começavam a interagir com o escritor. Era muito legal, sinto muita falta dessa época, né? E depois, 2015, acho que 2018, não, 2017 foi o último ano que eu apresentei uma peça assim em teatro mesmo, que foi O Pagador de Promessas, que também tinha uma crítica social bem forte ali, né, a questão da intolerância religiosa, tratava da questão da reforma agrária também, e eu aprendi bastante assim com o Zé do Burro. Aprendi principalmente essa coisa da intolerância religiosa, porque ele era do candomblé, né? Tinha feito a promessa para Yansan, um terreiro de candomblé, e depois queria pagar essa promessa, digamos assim, levando uma cruz para dentro de uma igreja católica, porque ele achava que eu não lembro qual era o nome da santa, mas ele achava que uma santa a santa do catolicismo era igual ao do candomblé, e aí gerou toda uma confusão lá com o padre da cidade, o padre não queria que ele entrasse com a cruz. Foi muito legal também. Foi numa outra escola que eu tinha feito com uma outra turma. Eu era um dos mais velhos da turma. E eu tenho muitas recordações bacanas também. De todas as experiências que eu tive, até mesmo as amadoras na escola, eu só tenho recordações boas, assim. E vamos comemorar o teatro, né, gente? Dia do teatro, que todo esse caos da pandemia possa passar logo para que a gente possa voltar a frequentar os teatros, porque a gente precisa, né? A gente precisa prestigiar essa arte, né? Essa arte tão importante aí pra gente que traz tantos ensinamentos, né? E um salve, principalmente pro teatro brasileiro, né? E é isso, queria só fazer uma coisa diferente da tradicional que eu faço todos os anos, de colocar uma foto, um textinho. Eu achei melhor fazer um vídeo esse ano para falar um pouquinho aí da minha relação com o teatro e o do quanto eu sou realmente apaixonado por essa arte. Então, é isso que eu queria dizer. Um salve para as artes cênicas, em especial para o teatro, Evoé, e um forte abraço a todos. Até mais.